Olá, sejam muito bem-vindos. A inteligência artificial, ou IA, está redesenhando o cenário da educação. Mas, não é daquela forma que muita gente imagina, sabe? Tipo ficção científica. Hoje, a gente vai mergulhar em como a IA está se tornando uma parceira e uma parceira indispensável no campus, transformando completamente a jornada de estudantes, professores e até das instituições. Vamos ser sinceros. Quem aqui nunca se sentiu soterrado por uma avalanche de informação? É artigo para ler, trabalho para escrever e para os professores, então. Aquela montanha de tarefas administrativas que parece não ter fim. É uma pressão, né? Quase universal no mundo acadêmico. Agora imagina só, e se existisse um parceiro inteligente para ajudar a gente a organizar todo esse caos? Pois é exatamente aí que a inteligência artificial entra em cena. Ela chega oferecendo um arsenal novinho em folha de ferramentas para otimizar o aprendizado e o ensino. Nesta nossa análise, a gente vai desvendar essa parceria em 5 partes. Primeiro, vamos ver como a IA vira uma aliada para o estudante e um verdadeiro copiloto para o professor. Depois, vamos explorar como ela consegue turbinar o aprendizado personalizado e qual é a visão estratégica para as instituições. E para fechar, vamos descobrir como é que se faz para prosperar nessa nova era. Vamos começar pelo lado do estudante. A IA, gente, deixou de ser uma promessa distante e virou uma ferramenta do dia a dia, essencial mesmo. Como a gente vai ver agora, ela é uma aliada e tanto. O que mais chama a atenção aqui é a variedade de ferramentas que já existem. Dá uma olhada nessa tabela. Para cada objetivo, seja para escrever, se organizar ou até se preparar para uma prova, já tem uma solução de IA. A gente está falando de gigantes como o ChatGPT para redação, o Notion AI para organização e até o Exam AI para criar simulados. É um ecossistema inteiro de apoio ao estudante. Se a gente focar um pouco nos assistentes de escrita, o ChatGPT, por exemplo, ele não só cria rascunhos, como também consegue traduzir aqueles conceitos bem complexos. Já o Grammarly funciona como um revisor que não cansa nunca, sempre melhorando a gramática e o estilo. E o Quillbot? Esse é mestre em parafrasear e em formatar citações, o que é uma mão na roda para qualquer trabalho acadêmico. E na hora de pesquisar, como fica? Bom, o Elicit é quase um detetive. Ele encontra e resume os artigos mais importantes para sua pesquisa. Ou a Help vai até um passo além. Ele consegue montar uma revisão de literatura quase que sozinho. E para os desafios da área de exatas, o Wolfram Alpha é tipo uma supercalculadora que resolve equações complexas em segundos. Mas não são só os alunos que saem ganhando, não. Agora, vamos virar a chave e ver como a IA serve de copiloto para os professores. A ideia aqui é bem simples, automatizar o que é repetitivo para que eles possam focar no que realmente importa, que é ensinar. Esse quadro aqui resume tudo. O antes mostra uma realidade que muito professor conhece bem. Pilhas de papel, processos lentos, manuais e o risco de errar sempre presente. O depois, com a IA, já mostra um cenário de automação, de precisão e, o mais importante, de mais tempo livre para se dedicar aos alunos. A diferença é gritante. Vamos pegar um exemplo bem prático, o Gradescope. Acompanhe os passos. O professor define a questão. A IA, muito espertinha, agrupa as respostas parecidas. O professor só precisa dar uma olhada e confirmar os grupos. E pronto! Corrige dezenas de provas de uma vez só. A economia de tempo aqui é simplesmente gigantesca. E toda essa automação, tanto para os alunos quanto para os professores, abre caminho para algo que pode ser revolucionário, o aprendizado personalizado. A gente está falando de uma educação feita sob medida para cada estudante. Mas, afinal, o que é esse tal de aprendizado personalizado? É basicamente uma abordagem focada no aluno, que adapta toda a experiência de aprendizagem para atender às necessidades, às preferências e, principalmente, ao ritmo de cada um. É o fim do modelo tamanho único. E essa imagem aqui é muito poderosa. Ela mostra que, ao contrário do que muita gente pensa, a tecnologia pode sim nos levar a uma educação mais humana. A IA coloca o aluno bem no centro do processo, garantindo que suas necessidades sejam realmente atendidas. Tá, mas como isso acontece na prática? A mágica está nessas plataformas adaptativas que, como a gente vê na lista, ajustam o conteúdo em tempo real. A IA cria exercícios personalizados, dá feedback na hora e usa os dados de aprendizado para sugerir os melhores materiais. É quase como ter um tutor particular para cada aluno. Para que essa tecnologia toda funcione do jeito certo, de forma ética e segura, a gente precisa dar um passo para trás e olhar o quadro geral, a visão da instituição. É fundamental ter regras claras para usar a IA de forma responsável. E quais são os pilares para essa implementação responsável? Como a gente vê aqui, tudo começa com as pessoas no centro. A IA tem que servir ao desenvolvimento humano.
Depois, claro, vem o respeito aos direitos, a transparência total sobre como os algoritmos funcionam e, sem dúvida, a segurança e a responsabilidade com os dados. No dia a dia, isso se transforma num plano de ação bem concreto. As instituições precisam, como está listado, criar suas políticas, cuidar da governança de dados, ter comitês de ética, treinar suas equipes e, claro, manter a comunicação sempre aberta. São passos essenciais para construir um ambiente de confiança. Essa imagem reforça bem a mensagem. Ter regulação e políticas internas não é só burocracia, não. É a base, o alicerce para garantir que a IA seja usada de forma ética e eficaz. É o que constrói a confiança em toda a comunidade acadêmica. E agora, a gente chega num ponto crucial. Para a gente realmente prosperar nessa era da IA, não adianta só usar as ferramentas. É preciso aprender a colaborar com elas de forma inteligente. Essa é a nova competência essencial. E essa citação da professora Denise da Vinha, olha, resume a ideia com perfeição. Ela faz uma analogia. Um bom prompt para a IA é como uma pergunta bem feita numa discussão acadêmica. Ambos guiam a conversa ou o algoritmo para respostas muito mais ricas e precisas. A arte de perguntar agora evoluiu para a arte de dar os comandos certos. E para a gente fechar, um resumo prático. Esses pontos aqui são como um guia. A IA é uma parceira, um apoio, não uma substituta do nosso trabalho intelectual. É fundamental sempre citar as fontes, ter um pé atrás e questionar os resultados e, acima de tudo, manter o pensamento crítico e a nossa autoria como protagonistas de todo o processo. Isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar para a gente refletir. À medida que a inteligência artificial se firma como essa copiloto poderosa no aprendizado e na pesquisa, qual passa a ser o novo papel da expertise humana? O que nos torna indispensáveis? A resposta, talvez, esteja justamente na nossa capacidade de fazer as perguntas certas.